Começando mais um Go Game para você aqui na sua Play TV Go Game, que é o programa onde a gente sempre analisa os jogos que acabaram de sair, acabaram de ser lançados. No programa de hoje, iremos analisar e conhecer, caso você ainda não conheça, Dragon's Scroll, que é um beat it up com elementos aí de RPG clássico. Eu aposto que muita gente vai curtir. Comigo hoje no programa, Jefferson Caio, que é redator do Game TV, a parte de games do portal Play TV, playtv.com.br/games. Vamos começar então o Go Game de hoje, Dragon's Scroll. Dragon's Scroll, esse jogo que, na verdade, ele é um beat it up, mas tem elementos ali de RPG. Você vai sair dando porrada, o melhor clássico aí, Double Dragon, sei lá, no estilão lá, mas com elementos de RPG, você vai ter distribuição de pontos. Quero saber logo de cara, Jefferson, quem é que fez esse jogo? Os caras já tinham feito algo parecido, ou então algo famoso? A galera tava esperando bastante o Dragon's Scroll sair por causa da Vanillaware, que é a produtora do game, é famosa aí por Odin Sphere, que é o jogo de Play 2 focado na mitologia nórdica e tal, e Muramasa, que saiu pro Wii, depois saiu pro Vita. Eles também cuidaram do jogo, então o que a galera já estava esperando era desenhos 2D belíssimos, alta qualidade de animação, talvez uma queda de frame rate, porque é o que acontece normalmente nos jogos deles, apesar de que Muramasa já tenha corrigido isso. E esse beat'em up com essa pitadinha de RPG, assim, que às vezes não é tão pitadinha por causa da quantidade de coisas que você faz, que você precisa fazer e tal. No caso do Dragon's Scroll, é bem pitadinha mesmo, porque ele é mais focado no combate e em outras situações, assim, um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado a ver nesse tipo de jogo. E o lance do RPG vai ficar para as armas, para a questão de adaptar o seu personagem à situação que você precisa enfrentar. Mas isso a gente já vamos começar então, vamos no começo então mesmo. Quero saber o enredo do jogo, do que se trata esse game, Dragon's Scroll, por que tem esse título, qual é a ligação com o enredo do game? O enredo básico do game é assim, são 6 guerreiros que precisam ajudar um reino a reencontrar o seu rei perdido, saiu atrás de uma coroa antiga e lendária, que é essa Dragon's Scroll, que ela tem o poder de controlar um dragão mais lendário que essa coroa. É um dragão que não morre, assim, ele é tão poderoso que ele não morre. E aí, à medida que você vai jogando, você vai descobrindo que esse dragão, na verdade, ele existe, ele está dormente numa outra realidade, e certas pessoas saíram atrás dessa coroa para acordar o dragão e tentar dominar o mundo. Então é seu dever impedir que isso aconteça, seja encontrando a coroa ou derrotando o dragão. Ah, tá certo. Então, na verdade, você disse aí que são 6 diferentes guerreiros que saem nessa busca por esse rei, na verdade, para tentar salvar esse rei. Mas quero saber, 6 diferentes guerreiros, claro, 6 diferentes classes, já que você disse que tem uma pitada de elementos de RPG aí, são 6 classes diferentes para cada um, né? O jogo começa nessa escolha já também, que é clássica dos RPGs, assim, pedindo para você escolher o que você vai ser na aventura. Então você tem um mago, uma feiticeira, um anão, um guerreiro, uma amazona e uma elfa. Aí você escolhe cada uma com as habilidades, apesar de que os combates corporais assim, do anão, do guerreiro e da amazona são muito parecidos. Assim. Você tem a distinção deles acontece à medida que você vai evoluindo e ganhando habilidades, assim, porque você pode distribuir seus pontos e comprar novas habilidades. Mas os 2 magos, o mago e a feiticeira, também são mais ou menos parecidos. A feiticeira mais voltada para o suporte, aquela maga branca, e o feiticeiro totalmente para ataque, só com magias destrutivas e coisa e tal. E a elfa, que foge completamente do padrão, que ela é uma arqueira, então ela meio que joga a longa distância e tal. Você precisa ser um pouquinho mais estratégico com essas 3 classes. Os 2 magos e a elfa precisa ser um pouquinho mais estratégico, porque pouca vida, só que tem um ataque e uma distância boa, então precisa dar uma mexidinha assim. Os outros não, os outros são mais comuns ao gênero. Ainda falando disso e aproveitando que você tinha falado que os caras a gente já estava esperando um game aí com uma arte bonita, tal, com um gráfico legal, mas deu o que falar
esse aspecto das meninas, na verdade das mulheres dentro desse jogo, né? Afinal, elas têm grandes decotes, estão com pouca roupa e a galera, tem muita gente que até criticou esse estilo de personagem. Teve jornalista nos Estados Unidos que chegou a mandar um e-mail pro George Kamitani, que é o designer da Vanillaware e também o presidente da Vanillaware. O cara é muito gente fina, muito de fácil acesso e tal. Aí mandaram... Gente fina também porque colocou pouca roupa nas meninas. Não sei. E aí começaram a indagar ele, não, por que você fez isso? Porque é proposital, é uma estratégia de marketing e tal, porque isso ofende, nananana. Só que se você for olhar o trabalho dos caras lá no começo também, não fugia muito. Era uma característica. É uma questão artística, assim, o cara é um designer e ele trabalha a arte dele desse jeito, sabe? Eu acho uma especulação barata, assim, focar no decote da feiticeira, que é o que chama mais atenção. Não e exatamente na decote, Amazônia, né? e a Amazônia seminua também, mas isso fica muito em segundo plano, porque jogar acaba ficando mais importante. Assim, você tem animação de tudo e tal, mas o foco é jogar, batendo no... Os caras estão querendo arranjar... Arrumaram, né? Arrumaram, mas não conseguiram dar vazão a essa continuidade aí. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com o Go Game, falando de Dragon Scroll, para falar de armas, para falar como que evolui o game no decorrer da jogatina. A gente já volta. E o Go Game já tá de volta aqui na sua Play TV. Hoje a gente está analisando Dragon Scroll, esse beat it up, como a gente disse aí, com elementos de RPG. Então vamos continuar falando do game. Quero saber, então, oportunidades aí de armas diferentes para os seus guerreiros, essa distribuição de pontos, como que é essa jogabilidade real aí no game? Assim, as armas, a gente não tem uma loja específica para adquirir nada de equipamento, assim, exceto umas poções, umas coisinhas assim, Mas os inimigos dropam algumas armas? Exato. Tem essa questão da pilhagem, do loot, do jogo básico de jogos desse tipo, de beat'em ups, assim. E aí, à medida que você vai passando de fase, você vai ganhando tesouros. Os tesouros, eles variam o nível de acordo com a estratégia que você usa, a destreza no combate mesmo. Se você termina uma luta sem tomar dano nenhum, você vai ganhar um troféu, um tesouro melhor do que se você apanhar demais, perder vida, esse tipo de coisa. E aí você vai ganhar essa arma vai vir desconhecida, vai vir com um monte de interrogaçãozinha assim, e você precisa fazer aquele appraising, descobrir o que é a arma, aí você vai gastar o dinheiro. Aí você gasta Aí você gasta o dinheiro, descobre qual é, você decide se quer ou não ficar e fica. Aí você tem o seu... Você tem um inventário ali. Você tem o seu inventário de quantidade quase ilimitada, não é ilimitada, acho que são 500 itens, mas dá e sobra para o que você faz. E aí tem poção também? Quais Tem. Aí você pode comprar essas poções, você pode encontrar itens, frutas e itens no cenário para recuperar a vida também. Que ele funciona assim, quando você encontra um item no chão, você adquire ele e tal, de recuperar energia. E se você precisa... se você quer usar o item, você tem que ficar parado. Então você tem que deixar ele parado, aí ele vai começar a comer. E ele só vai terminar de comer, quando ele terminar de comer, você vai recuperar a sua vida inteira. Assim, inteira não, mas uma porção. Assim. Você recomendaria, por exemplo, uma pessoa que é pouco acostumada com o gênero beat'em up ou RPG, digamos assim, é um jogo de fácil compreensão e Sim. assim, qual que é a dificuldade do game? Você acha que é tranquilo? Cara, a dificuldade do game são as classes, eu acho que as classes mais que aparecem escrito assim, recomendado para jogadores experientes, para jogadores normais, para todos os jogadores, é mais fácil, mais difícil. E os magos e a elfa, eles trabalham com uma questão de tipo assim, você vai bater e uma hora você vai ficar sem mana, que é a mana para soltar as magias lá. E se você ficar sem, você precisa parar e carregar. Então você tem que meio que mediar esse MP que você vai gastar com a porrada que você vai dar normal, porque o mago não tira nada. Batendo com a varinha dele lá, não tira nada. Você precisa usar o MP. Então você vai usar, você vai gastar e você precisa encher de novo. É só apertar o botão, não precisa comprar poção, não precisa fazer nada. Mas a dificuldade vai mudando. Como a dificuldade disse, é um pouco são mais 9 complicada. fases, mas depois você tem os chefões, etc. Então vai ficando mais difícil. Esse jogo tem essa coisa interessante de que até a metade do jogo, até ele te apresentar tudo que o jogo tem a oferecer, é um ritmo. Você vai conversar, você vai ouvir uma narrativa sempre, falando o que você precisa fazer, aí você vai para um outro, vai para o outro. Parece super guiado, assim, super uma linha reta e você vai ter que fazer o que ele está te mandando. Depois da metade do jogo, quando ele te apresenta tudo e você precisa buscar os talismãs para enfrentar o dragão depois, o jogo abre o modo online, que é um modo para você entrar em batalhas de outras pessoas ou hospedar suas próprias batalhas para as pessoas entrarem para te ajudar. E a partir desse ponto, o jogo toma um ritmo um pouco diferente, porque você não escolhe mais a fase que você quer ir,
porque o mecanismo de escolha de fase, de escolha de mundos, ele está quebrado, né, segundo o jogo, e você precisa ir a cavalo. E para ir a cavalo você tem que pagar. Então você vai gastar muito dinheiro de fase em fase que você quer. Então você vai no modo aleatório. Quando você entra no modo aleatório, as pessoas entram para te ajudar, o que é bom. A pilhagem, cada um fica com o que é arrecadado pelo grupo, cada um fica com uma cópia. Distribui numa cópia. Não, cada um fica com uma cópia. Não tem, não precisa brigar em relação a isso. Geralmente acontece isso, né? E as batalhas com os chefes ficam mais fáceis, porque os chefes da segunda parte do jogo, depois que ele libera um caminho extra para cada uma das 9 fases, eles são um pouco mais difíceis e eles meio que você precisa derrotar por tempo. É uma questão de time limit ali, se você não derrotar eles, você termina a fase, você sai da fase, mas você não ganha o prêmio que você precisa ganhar. Então, a velocidade, dinamismo, esse tipo de coisa muda, é uma coisa muito boa assim que acontece no jogo e dá um up assim, geral. Mas além desse modo, digamos assim, a gente pode chamar de modo online cooperativo, sim, a gente também tem um PVP? O PVP acontece quando você termina o jogo. Você tem que terminar em uma das dificuldades. Terminando no normal, abre a dificuldade hard e abre o PVP. Aí você termina no hard, sobe um pouco, acho que é nível 50 pro normal, nível 70 pro hard e nível 99 pro infernal. Aí você termina os 3 níveis, você alcança o seu boneco nível 99, abre uma dungeon secreta, o PVP abre no normal mesmo, então ele meio que te força a jogar várias vezes com novas recompensas, assim. E a questão do cross-save, né, porque o jogo, você pode jogar o mesmo jogo no Vita e no Play 3, só que eles não são cross-buy, e eles também não são cross-play. Aí se você quiser jogar os dois, você precisa comprar as 2 cópias. Acho que a do Vita é um pouco mais barata. Se você quiser jogar no Play e no Vita, você vai ter que comprar 2 jogos diferentes. Isso. Você não vai jogar com as pessoas que jogam no Play, você não vai jogar no Vita e vice-versa. O Vita tem umas vantagens. O touchscreen do Vita é muito mais prático para jogar do que a versão do Play 3, que você tem que usar outra alavanca para pegar os itens do cenário, para usar as runas, que dão uma habilidade extra, tipo um bônus assim, durante a fase. Mas o cross-save você pode usar. Então você salva, põe na nuvem do jogo lá, no upload dele, depois você baixa no console e aí você pode ficar trocando assim sempre. É legal, se você quiser ficar no jogo 24 horas por dia, é perfeito. Tem que gastar um pouco mais de dinheiro, mas eu acho que foi é legal, é legal. É um game que vale a pena. Tá aí, ó, se você não conhecia, Dragon Scroll, esse game que a gente analisou aqui no Go Game de hoje. Aliás, se você quiser ver uma análise ainda mais completa desse game, é muito simples, é só entrar lá no Game TV, a parte de games do portal Play TV. playtv.com.br/games. Lembrando que lá no Game TV você também tem a oportunidade de assistir os Go Games que você tenha perdido, aí você vai poder assistir quantas vezes você quiser, os programas estão lá disponíveis para você. E claro que nós também estamos lá no Twitter, @GoGamePlayTV. Siga para sempre ficar antenado em tudo que está acontecendo por aqui. Jefferson, valeu pela participação. Semana que vem tem muito mais Go Game pra você aqui na Play TV. Tchau!